Olá, meninos e meninas do nono ano, em especial os meninos do nono ano da Escola Municipal Dona Maria Sofia, em Felizlândia. Hoje nós vamos aprender a adição e a subtração com radicais. Então, a adição e subtração com radicais significa continhas de mais e de menos com radicais, ou seja, com raízes. Primeiro, para somar e subtrair, eu só posso juntar raiz igual com raiz igual, ou seja, raiz semelhante com raiz semelhante. Nesse caso aqui eu tenho raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Todas são iguais, então significa que todas são semelhantes. Então eu posso juntar. Como que eu vou fazer essa soma? 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 11 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Então, eu vou comportar como se esse raiz quadrada de 3 fosse um x. Como que eu vou fazer essa continha? Primeiro eu vou observar raiz igual com raiz igual. Todas são iguais, então eu posso somar. E é só juntar. 10 com mais 5, 15. 15 menos 11, 4. 4 com mais 2, 6. E copio de novo a raiz de 3. Então, significa que o meu resultado vai ser igual a 6 raiz quadrada de 3. Então, vou repetir. Para somar ou subtrair radicais, só posso juntar raiz igual com raiz igual. Todas as raízes aqui são iguais, então eu posso juntar. Então, eu só somei 10 mais 5, 15, 15 menos 11, 4, 4 mais 2, 6. E copiei de novo a raiz de 3, então o meu resultado ficou 6 raiz de 3. Agora nós vamos para o exemplo da letra B. Qual é o valor da expressão? 7 raiz quadrada de 2, menos 5 raiz quadrada de 2, menos 3 raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2. Primeira coisa que a gente precisa observar. Só podemos juntar raiz igual com raiz igual. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 e raiz de 2. Todas as raízes são iguais, então eu posso juntar. Então, nós vamos fazer a continha. 7 menos 5, 2. 2 menos 3, 2 não dá para tirar 3. Na frente do 2, como se tivesse sinal de mais. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 3 menos 2, 1. Dá o sinal do número maior, fica menos 1. Aí fica menos 1, raiz quadrada de 2. Mais a raiz quadrada de 2 que eu tenho aqui. Por que eu deixei ela por último? Ela não tem número na frente. Se ela não tem número na frente, é como se ela tivesse o numeral 1. Menos 1 raiz de 2 e mais 1 raiz de 2. Menos 1 com mais 1. Dois números iguais com sinais diferentes são números opostos. Eu posso cortar. Se eu cortei, não sobrou nada. Se não sobrou nada, sobrou 0. Então, toda vez que tiver dois números iguais com sinais diferentes, posso cortar. Se ele está junto com a raiz também é cortado. Então, menos 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, posso cortar, sobrou 0. Vamos para o exemplo da letra C agora. Qual o perímetro deste triângulo? Esse lado do triângulo vale 3 raiz quadrada de 5, esse vale 2 raiz quadrada de 5 e esse vale 4 raiz quadrada de 5. Perímetro, não esqueçam, significa a soma de todos os lados. Então, se eu quero calcular o perímetro, eu vou somar todos os lados do meu triângulo. Tanto faz de onde eu vou começar. Vou começar daqui. Então, 3 raiz de 5, mais 4 raiz de 5 e mais 2 raiz de 5. Se eu somar todos os lados, eu vou estar calculando o perímetro do triângulo. Continha de mais, então vou observar. Só posso juntar raiz igual com raiz igual. Raiz de 5, raiz de 5 e raiz de 5. Todas as raízes são iguais, posso juntar. Então, vou fazer a soma. 3 mais 4, 7. 7 com mais 2, 9. E copio de novo a raiz de 5. Então, o perímetro desse triângulo vai ser igual a 9 raiz quadrada de 5. Vamos agora para o exemplo da letra D. Simplificar a expressão.
4 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 7 mais 3 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 7 menos 6 raiz quadrada de 5. Lembrando que continha de mais e de menos só podemos juntar raiz igual com raiz igual. Então vamos separar as raízes iguais. Raiz quadrada de 5, aqui já é 7, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5. Primeiro nós vamos juntar somente as raízes de 5. Por isso eu fiz um tracinho debaixo dela. 4 com mais 3, 7. 7 menos 6, 1. E copio de novo a raiz de 5. Vou repetir. 4 com mais 3, 7. 7 menos 6, 1. E copiei de novo a raiz de 5. Agora eu vou juntar outra raiz igual, que é raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Coloquei o tracinho para cima. Vou juntar raiz igual com raiz igual. Menos 2 mais 3, sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 3 menos 2, 1. Dá o sinal do número maior, vai ficar mais 1. E copio de novo, raiz quadrada de 7. Então, meu resultado ficou 1 raiz quadrada de 5 mais 1 raiz quadrada de 7. Não posso fazer conta. Por que que eu não posso fazer conta? Porque as raízes são diferentes. Só posso juntar raiz igual com raiz igual. Então, esse ficou o meu resultado. Se eu quiser, eu posso desmanchar esse numeral 1 e deixar apenas raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. Se quiser deixar com 1, sem problema. Vamos para o exemplo da letra E. Simplificar a expressão. Raiz quadrada de 200 mais raiz quadrada de 500 mais raiz quadrada de 8 e menos raiz quadrada de 45. Só posso somar e subtrair raiz igual com raiz igual. Nesse caso aqui, todas as raízes são diferentes. Porém, eu consigo tirar esses números de dentro da raiz. Então, o que eu vou fazer? Tentar tirar o 200 de dentro da raiz. Para mim tirar o 200 de dentro da raiz, eu vou fatorar o número 200, simplificação de radicais. Começo dividindo pelos números primos, pelo menor que é o 2. 200 dividido por 2 dá 100, dividido por 2 dá 50, por 2 dá 25, 25 só divide por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Como a minha raiz aqui ela é quadrada, eu vou separar em grupos de 2 em 2. Primeiro grupo e aqui um segundo grupo. Então ficou 2 elevado ao quadrado vezes, aqui sobrou um 2, vezes, e aqui outro grupo, 5 elevado ao quadrado. Aí eu vou passar para cá dentro da raiz. 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Pronto. Mas, agora eu vou tentar tirar o 500 da raiz. Vou fatorar o número 500. Por 2, que dá 250, dividido por 2, que dá 125, dividido por 2 não dá, dá para dividir por 5, que dá 25, por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Terminou em 1, terminou a conta. Raiz quadrada, vou separar eles em grupos de 2 em 2. Primeiro grupo, segundo grupo. Esse sobrou. Então, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado e vezes, aqui sobrou o 5. Vou passar para cá. Raiz quadrada, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado e vezes 5. Mais. Agora eu vou tentar tirar o 8 da raiz. Para isso eu vou fatorar o numeral 8. Por 2, que dá 4, por 2, que dá 2 e por 2, que dá 1. Como a raiz é quadrada, vou separar em grupos de 2 em 2. Primeiro grupo e esse sobrou. Então fica 2 ao quadrado vezes 2. Vou passar para cá na raiz. 2 ao quadrado vezes 2. Menos. E vou, por último, tirar a raiz quadrada de 45. Vou fatorar o número 45. Por 3, que dá 15. Por 3, que dá 5. E por 5, que dá 1. Vou separar eles também em grupos de 2 em 2. Primeiro grupo, 5 sobrou.
3 ao quadrado vezes 5. Então, vou passar para cá da raiz. 3 ao quadrado vezes 5. Aí agora eu vou tirar da raiz. Lembrando da aula anterior, o que eu cortar libertou da prisão. O que eu não cortar continuou da prisão. Quem é a prisão? A raiz quadrada. Então vamos lá. Quadrado, quadrado e quadrado. Cortou. Quem saiu daqui de dentro? O 2 vezes 5, que vai dar 10. E quem não cortou, continuou aqui dentro, que é a raiz quadrada de 2. Mais quadrado e raiz cortou. Saiu daqui de dentro 2 vezes 5, que também dá 10. E quem continuou aqui dentro que não cortou? O 5. Então fica a raiz quadrada de 5. Mais quadrado e raiz cortou. Saiu daqui de dentro o numeral 2. E não cortou, continuou aqui dentro o numeral 2. Então ficou raiz quadrada de 2. Menos quadrado e raiz cortou, saiu daqui de dentro o numeral 3, o 5 não cortou, continuou aqui dentro, raiz quadrada de 5. Agora sim eu posso juntar raiz igual com raiz igual. Raiz quadrada de 2, eu vou juntar com raiz quadrada de 2. Então vamos lá. 10 com mais 2, 12, e copio de novo raiz quadrada de 2. E agora eu vou juntar raiz quadrada de 5 com raiz quadrada de 5. Então, vamos fazer as contas. Aqui é mais 10, que é a mesma coisa de 10. 10 menos 3, 7. Então, fica mais 7 e copio de novo a raiz quadrada de 5. Como as raízes são diferentes, eu não posso somar. Então, o meu resultado fica 12 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 5. Vamos agora para o nosso último exemplo, letra F. Simplificar a expressão raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75 sobre 2 raiz quadrada de 147. Primeiro, só podemos juntar raiz igual com raiz igual. Então, se nós não temos raiz igual, nós vamos ter que arrumar essas raízes. Raiz quadrada de 12 dá para tirar da raiz. Então, eu vou fatorar o numeral 12. Por 2 que dá 6, por 2 que dá 3 e por 3 que dá 1. Como a minha raiz ela é quadrada, não tem nada aqui, significa que ela é quadrada, eu vou separar eles em grupos de 2 em 2. Primeiro grupo, 3 está sobrando. 2 ao quadrado vezes 3. Então, vou colocar aqui 2 ao quadrado vezes 3. Mais. Agora, eu vou tentar tirar o 75 da raiz. Para isso, eu vou fatorar o número 75. Não dá por 2, dá por 3, que vai dar 25, por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Também quadrado, separo de 2 em 2. Aqui formou um grupo, aqui sobrou 3 vezes 5 ao quadrado. Então, 3 vezes 5 ao quadrado. Sobre 2, e vou tentar tirar o 147 da raiz. Então, 147, vou fatorar ele. Não dá por 2, dá por 3, que dá 49, por 7, que dá 7, e por 7, que dá 1. Separo também em grupos de 2 em 2. Primeiro grupo, sobrou 3 vezes 7 ao quadrado. Então, 3 vezes 7 ao quadrado. Agora, eu vou tirar esses números que der da raiz. Ou seja, o que cortar foi liberto da prisão, saiu de dentro da raiz. O que não cortar, não saiu da prisão. Ou seja, continua dentro da raiz. Quadrado e raiz cortou, saiu daqui o 2. E continuou o 3. Então, raiz quadrada de 3. Mais quadrado e raiz cortou, saiu daqui o 5. O 3 não cortou, continuou dentro, raiz de 3. Mais 2, aqui não tem sinal entre o 2 e a raiz, é como se fosse pontinho de vezes. Quadrado e raiz cortou, saiu daqui o 7. O 3 não cortou, continuou, raiz quadrada de 3. Agora sim, raiz igual com raiz igual, posso juntar. Então, vou juntar
2 com mais 5, 7. E copio de novo a raiz de 3. Sobre, aqui eu tenho uma multiplicação. 2 vezes 7, 14. E copio de novo a raiz de 3. Toda vez que a gente tiver raiz em cima e raiz embaixo igual, a gente pode cortar. Por quê? É uma divisão. Então, raiz de 3 com raiz de 3, uma em cima e outra embaixo, eu posso cortar. Se eu cortei, sobrou 7 sobre 14. Só que o 7 e o 14, todos dois dá para simplificar por 7. Então, 7 e 7, que vai dar 1 sobre 2. Então, quer dizer que meu resultado vai dar 1/2. Então, essa foi a matéria adição e subtração de radicais. Espero que tenha ajudado você. Boa sorte nos seus exercícios a partir de agora. E não esqueça, no final desse vídeo, curte e se inscreva no meu canal.